Olá, aqui é o Robert Swerling, piloto de linha aérea e jornalista especializado em aviação. E você está assistindo a mais um programa do canal ASA, de Aviation, Space and ATC. E no episódio de hoje nós vamos lembrar do acidente com o Varig 254, que na última segunda-feira completou 29 anos. Para quem não conhece o assunto, apesar de ser largamente estudado em aulas de CRM e alguns documentários de televisão, o Boeing 737-200, o Victor Mike Kilo, decolou de Marabá para Belém, mas nunca chegou no seu destino final. Ele, por uma falha de navegação, CRM, etc., o avião acabou fazendo pouso forçado na floresta, perto de São José do Xingu, e infelizmente 12 passageiros acabaram perdendo suas vidas. Mas para falar mais sobre o acidente, ninguém melhor de quem estava lá, o copiloto Nilson Zilli. Zilli, boa tarde, bem-vindo ao canal ASA. Boa tarde, Robert. É um prazer imenso estar aqui junto com você e poder colaborar com o seu programa, e isso é muito importante. Eu li o seu livro, muito bom, né? Voo Sem Volta, e até o título excelente, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, vocês acabaram não chegando no seu destino. É verdade, Então, verdade. e eu queria que você nos contasse para o pessoal que está assistindo o canal ASA, como tudo aconteceu. Hoje em dia seria até difícil acontecer uma falha de navegação, um erro até pelos aviônicos a bordo, o CRM que melhorou bastante, mas eu queria deixar com você para contar todos os detalhes do acidente com o Varig 254. Ok. Boa tarde, amigos. É um prazer estar podendo conversar com vocês e espero poder elucidar um monte de dúvidas que alguém possa ter em detrimento ao pouso forçado do 254. Na realidade, na época, eu estava apenas com 1 ano de Varig, né? Ou seja, muito novinho, e aquele voo não era meu. Eu ia para São Luís do Maranhão, que era um voo muito mais tranquilo. E para que vocês tenham uma ideia, a nossa escala era tão apertada que na minha época não tinha telefone celular, não tinha nada disso, né? Então, o nosso procedimento era pegar o nosso telefone, ligar para a escala e a escala confirmar se o voo estava de acordo ou não. Aí no dia 1º de setembro de 89, eu liguei para a escala e o escalador virou para mim, Rock, se não me engano, virou para mim e falou assim: Ô Zili, que bom que você ligou, dá para tu quebrar um galho para mim? Aí eu falei assim: que galho é esse? Pô, faz o Caravana do Oeste. Aí eu, Caravana do Oeste? Mas que voo é esse, Rock? Ah, o 254. Eu falei assim: sim, Rock, mas que voo é esse? E detalhe, eu estava checado de pouco, cheque de rota de pouco, ou seja, eu chequei em rota em abril de 89. Então, aí ele falou assim: Zília, é o São Paulo, é Rio, São Paulo, Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília, pernoite em Brasília, Brasília, Imperatriz, Marabá, Belém, pernoite, Belém, retorna. Eu, poxa, Roque, esse voo é muito chato, é um voo muito ruim. E por incrível que pareça, dentro de mim falou assim: não faz o voo, não faz o voo. Mas, né, aquele negócio, vestir a camisa da empresa, por que não, aquela coisa toda. Ele falou assim: Zili, poxa, mas quebra o galho para mim, eu te dou forra. Eu falei assim: mas que forra é essa? Eu vou te deixar Natal e Ano Novo em casa. Mas espera aí, Roque, eu quero o dia 24 para 25, o dia 25 pode me escalar no dia 26. E a mesma coisa no Ano Novo. Ele, fechado. Aí, minha gente, pela primeira vez, eu fui perguntar quem era o comandante. Uma coisa que, sinceramente, eu nunca tinha feito. Ah, o cara é um cara muito maneiro, o comandante Garcês. Eu falei assim: comandante Garcês? Com esse cara eu não quero voar, não. Não. Pô, mas por que não? Eu fiquei calado, né? Não vou falar a impressão que eu tive com o cara. Ele, pô, Zili, quebra o galho aí, pô, por favor. Aí aquele negócio da gente vestir a camisa da empresa, eu concordei. Concordei e vou ser bem honesto para vocês, amigos. Eu não dormi direito naquele dia. Acordei às 4 horas da manhã. Eu, na época, morava em Jacarepaguá. Tomei meu banho. A minha apresentação era 15 para as 6 da manhã. Aí eu fui de Jacarepaguá até a Ilha do Governador.
pensando assim, eu vou parar meu carro num orelhão desse e vou falar que tô tossindo, quebrei a ponta da unha, que não posso voar. E, que nada, vamos embora, vamos embora. Aí cheguei no DO, vamos abrir um parêntese. O porquê que eu não queria voar com o comandante Garcês, né? No meu cheque de rota, né, meu cheque de rota foi Fortaleza, João Pessoa, Recife, Recife, Salvador, Salvador, Brasília. E as duas primeiras etapas, então eu cheguei em João Pessoa, terra que eu moro hoje, por sinal maravilhosa. Então eu fiz procedimento VOR na mão, que na minha época era tudo na mão, não é como hoje. Hoje o avião voa, né? Na minha época era tudo na mão mesmo. E meu comandante checador, um cara Caxias para danar na época, gente boa, meu amigo até hoje. Ele, Zili, muito bom, Zili, muito bom, Zili, muito bom, Zili. Aí posei, aí fiz a inspeção externa, que na minha época era o copiloto que fazia isso, inspeção externa. Aí voltei para a cabine, ajeitei o meu lado e João Pessoa, Recife. Quando eu cheguei em Recife, posei, ele falou assim, Zili, já deu para tua bola, porque já deu para tua bola. Aí eu falei assim, comandante, mas o que é isso? Aí ele falou assim, não, Zili, tu tá aprovadíssimo, parabéns, continue assim que você vai longe. Agora eu vou voar um pouquinho. Aí eu, beleza. Aí a perna Recife-Salvador, ele que fez, Recife-Brasília, Salvador, Brasília também. Aí nós chegamos em Brasília, fomos pro hotel, aquela descansadinha, ele me convidou para a gente sair para jantar. E quando a gente se encontrou no saguão do hotel, devia ter aqui bem uns 10 pilotos da Varig, e um no meio, gesticulando demais, falando alto. Quem era esse cidadão? Era o comandante Garcês. O que tinha acontecido? Ele tinha tido um problema em Araguaína, se não me engano, o nome é esse mesmo, ou Araguarina, acho que é Araguaína, e que chegaram a dar até tiro no avião, por causa de overbooking. O meu checador, escutando o que ele estava falando, virou para ele e falou assim, mas Garcês, você como comandante deveria ter uma postura X. Mas pense, o cara começou a discutir com o meu checador. Aí ele pegou o meu checador, escutou ele falando lá, eu achei o cara extremamente agressivo, né? Porque na nossa época a Varig era a the best of, e comandantes eram semideuses, né? Porque era assim que eles se colocavam. A nível de que se você não tivesse com o uniforme completo dentro da mala e o cara tivesse, e o comandante chegasse com o uniforme completo, se você não tivesse, ele te desembarcava. Era uma coisa meio louca dessa forma. Ficou um pouquinho escuro, opa, voltou. Aí então, ele pegou no meu braço, me puxou e nós saímos. Ele falou assim: esse cara ainda vai matar a gente. Eu, que isso, comandante? Não, esse cara é muito prepotente. Isso ficou na minha cabeça. Passou o tempo, aí eu não quis voar com ele por causa desse motivo. Mas fui embora fazer o voo. Aí cheguei no despacho da Varig lá no Galeão, objetivando encontrá-lo. Ele não estava lá, fui direto para o avião, e ele estava de extra e eu estava de efetivo. Só que nesse dia, eu como efetivo, o meu comandante estava dando instrução. E eu fiquei sentadinho no jump seat. O Garcês abriu a porta, cumprimentou o comandante Sávio, cumprimentou o aluno dele, pediu uma revista, eu olhei para a cara dele, ele nem bom dia, boa tarde, boa noite, nada. Aí foi bem, também nem esquentei minha cabeça com aquilo. Aí chegamos em São Paulo e eu tive um instrutor, cara extremamente fantástico,
chamado Copertino, comandante Copertino. Então, o Copertino que me ensinou a voar 37. E ele era o cara, além de um piloto extraordinário, fantástico, ele é um cara que agilizava tudo para a empresa. E como nós paramos, nós fomos direcionados para o primeiro Finger de Guarulhos, e o despacho da Varig era ao lado, no prédio ao lado, eu saí do avião, estávamos com 2h10 de antecedência para a decolagem, peguei e fui no DO. Quando chego no DO, objetivando encontrar Garcês. Chegando no DO, eu olho para um lado, olho para o outro, o Garcês não estava lá. O despachante vira para mim e fala assim, Zile, oi, é você que está com o Garcês no 254? Eu falei assim, sou sim. Você poderia fazer um favor para mim? Eu, claro que posso. Aí você leva a documentação para mim, ou seja, a documentação era a papelada toda, inclusive as folhas de navegação, que daqui a um bocado eu vou explicar um pouco mais a miúde essa navegação em questão. Aí, pois bem, o cara me brifou todinho, me disse que Uberaba, Uberlândia, não sei qual que vem primeiro, estava fechado e que se porventura o comandante fosse alternar, que era para chamar a coordenação para providenciar transporte. Aí desci, peguei a viatura da Varig e fui para uma posição remota. Para quem é piloto vai até saber qual é que é a localização. É onde fica parado hoje os aviões da Avianca. Aquele lá no canto, quase Talvez próximo da o cabeceira. Fox 15 ou o Golf 01, que era. Agora mudou um pouco, mas era Golf 09, era o lado da remota. Tinha muito voo da Varig que parava lá, Golf 9, Golf Isso, 7, esse aí. exatamente. Aí cheguei no avião, entrei no avião, estava o comandante sentado na terceira ou quarta fila de cadeira de passageiros, lendo o jornal. Aí eu cheguei perto dele, me apresentei. Bom dia, comandante. Sou o copiloto Zílio, estou com o senhor até Belém. E brifei o cara todo. O cara nem se dignou olhar para minha cara. Apenas disse o seguinte: se o voo estivesse atrasado, eu iria dar atraso de copiloto. Robert, eu olhei para ele e falei assim: positivo, comandante, só me perdoe, no seu voo eu não faço mais isso. Com licença que eu tenho que fazer a inspeção pré-flight. Né, a gente chegava lá, ligava as luzes todas, né, e ia fazer a inspeção externa com o avião todo ligado a nível de luzes. Aí eu já saí dali assim, cara, para que tu foi aceitar esse voo? Pelo amor de Deus, é que eu não posso falar o que eu pensei de fato, né? Aí eu, fiquei muito chateado comigo de estar ali naquele momento. Porque, eu ia para São Luís do Maranhão, uma diária melhor, um voo mais tranquilo, sem muito pós-decola, que depois que a gente aprende a voar é chato. Esse pós-decola é muito chato. Ainda pensei assim, vou entrar mudo e vou sair calado nesse voo. Pois bem, terminei de fazer meu turnaround, né? Rodeei o avião todo, olhei tudo que tinha que olhar, subi, sentei na minha cadeirinha, peguei o plano de voo, botei lá o que tinha que botar e não falei nada, fiquei calado. Já não chamei solo, não chamei nada. Eu falei assim, ele vai sentar aqui, ele vai me dar ordem. Ele vai me dar a ordem, o que ele mandar eu fazer, eu faço. Aí ele chegou, sentou, pediu a navegação, dei para ele sintonizou o lado dele, chama o solo. Eu, beleza. Solo Guarulhos, bom dia, e vamos embora. Autorizou o voo, decolamos, ele calado, eu calado. Primeiro pouso, segundo pouso, decolamos. Ele calado, eu calado, sem problema. Quando chegamos em Uberaba, Uberlândia, deu embarque, ele vira para mim e fala assim, Zílio, a aviação está contigo. Eu, obrigado, comandante. Peguei,
Goiânia, posei, e Brasília, quem estava operando era eu. Como a nossa... Aí ele chamou todos nós para poder jantar naquele dia. Então eram 4 comissárias e eu e ele. E eu, na realidade, eu não estava com vontade de jantar com ele porcaria nenhuma. Mas como o cara tinha me deixado voar, eu falei assim, pô, o cara também não é tão ruim assim, deve estar num dia esquisito, tudo bem. Aí saímos, jantamos, voltamos, hotel. Na manhã seguinte, eu acordo de manhã, tomo meu banho, café da manhã, aquele ritual que a gente faz. Aí não demora muito, o telefone do quarto toca. Eu vou lá e atendo. Zílio, bom dia. Bom dia, quem está falando? Ah, é fulano de tal da coordenação. Você pode me fazer um favor? Eu falei assim, qual? O avião está atrasado em 1h30. Eu não estou conseguindo encontrar o comandante Garcês. Você poderia dar essa informação para ele atrasar a apresentação em 1h30? Aí eu abri um sorriso, né? Falei com ele, claro, claro, fulano. Aí eu falei assim, esse cara vai me dar esporro novamente, que vai falar que isso não é função minha. E hoje eu mando esse cara ir catar coquinho. Seja lá onde tiver, mas mando mesmo ir catar coquinho. E que se dane depois, vou ser chamado na chefia, mas eu não vou fazer esse voo. Aí desci para o saguão, estava ele conversando com uma das comissárias, com a Jaqueline. Aí eu já cheguei armadaço, né? Já com a resposta na ponta da língua. Aí eu falei assim, comandante, bom dia. Ó, o problema é o seguinte, a coordenação não conseguiu achar o senhor, que ai de nós chamar algum como comandante de você, né? É senhor para lá e senhor para cá. A coordenação não achou o senhor e o voo está atrasado em 1h30, que é para o senhor atrasar a nossa apresentação. Pois bem, aí ele vira para mim e fala assim, obrigado, Zílio. Robert, epa, que beleza, o cara mudou 1000%, 1000% mesmo. Aí que beleza, o cara tava legal. Aí me senti até bem. Aí, apresentação, isso no dia 3 de setembro de 89. Aí fomos pro Aeroporto Internacional de Brasília. Aí chegou o avião, ele vira para mim e fala assim, Zílio, a aviação tá contigo. Obrigado, comandante. Sem estresse. Aí fui. Brasília, Imperatriz, Imperatriz, Marabá. Posei em Marabá, quando ele me pede a navegação para inserir o rumo magnético. Agora, quero abrir um parêntese. Vem o fatídico erro, né? Que Exatamente. Na realidade era 027 e vocês acabaram seguindo 270. Foi mais ou menos uma coisa assim. Exatamente. Mas eu até gostaria que todos os nossos amigos ouvintes conseguissem visualizar o que eu vou falar. A Varig, ela tinha implantado um novo plano de voo por causa de um equipamento que ela comprou. E esse equipamento era um 747 e esse 47 tinha uma aviônica um pouquinho diferente. Então, em 1º de julho de 1989, a Varig manda um boletim informativo do novo layout do plano de voo. Quando eu entrei na Varig, os rumos magnéticos eram de 3 dígitos. E agora, os rumos magnéticos passaram a ser de 4 dígitos. E o boletim informativo estava lá, MC. Escrito o que significa MC em inglês, que é Magnetic Course, e do lado a tradução, rumo magnético. Ponto. Esse layout do plano de voo estava lá para gente.
0270. Sem vírgula, sem ponto, sem absolutamente nada. E o voo de Marabá para Belém era um voo fora de aerovia, ou seja, nós não tínhamos uma marcação na carta de rota. Nós não tínhamos as nossas aerovias, no caso, plotadas ali. Era um voo fora de aerovia. Então, o E a dele já saída, estava... uma curiosidade, a saída era em rota, tipo, não tinha uma Exatamente. carta de saída. É, vai no Não, não. rumo, decolou, Isso, curva e já vai embora. isso, exatamente. Aí eu posei, ele estacionou, ele me pediu a navegação no táxi, paramos, eu fiz o meu turnaround, entrei dentro da cabine e sintonizei o meu lado. Peguei a navegação, eu li 270. Pronto. Por que eu li 270? Desde quando eu me tendo por gente, o pessoal diz que zero à esquerda não tem valor. Atualmente, Robert, para mim tem um valor danado. Então, zero à esquerda não tem valor. Os antigos, até para poder menosprezar uma outra pessoa, falavam assim, você é um zero à esquerda, né? Então, olhei ali, cortei o zero à esquerda e ficou 270. Olhei na carta de rota, fora de aerovia, cross-chequei com o dele, 270. Tá tudo certo. Não tem problema, sem estresse. Um voo de 48 minutos, a nossa autonomia é de 3 horas e 10. Então, sem problema. Deu embarque. Tem que abrir um outro parênteses aqui, muito importante. Tem alguns pensadores que falam o seguinte: uma mentira contada várias vezes torna-se realidade. E tem uma mentira que não é realidade e que eu vou falar agora para os nossos ouvintes. Nem eu nem Garcês estávamos ouvindo futebol nenhum. Mas, peraí, como é que é esse negócio de futebol? Foi o seguinte, no solo, o nosso embarque atrasou em 30 ou 40 minutos. A chefe de equipe, a Solange, entrou na cabine e perguntou ao comandante que tinha um passageiro querendo saber se já havia começado o jogo do Brasil. Garcês pegou, entrou em contato com a Rádio Marabá, que nem era torre na época, né? Eu acho que até hoje continua sendo rádio, não sei, mas acho que sim. Rádio Marabá, já começou o jogo do Brasil, já das contas, o cara falou que já, falou o placar, que eu não me lembro qual era, e passou a informação para a comissária falar com o passageiro. Ou seja, teve o pouso forçado, foi por causa de futebol. Por quê? Porque para o povo brasileiro, o futebol é o the best of. Eu vou te ser sincero, Robert, eu nem tenho time, eu não torço para time. Passei a torcer para o Flamengo por causa do meu filho depois que ele nasceu. Pai, é Flamengo, né? Eu falei assim, sou. E Garcês também não era disso. Então, isso eu queria deixar claro. Não houve nada de ouvindo jogo de futebol, não. Aí, pois bem, deu o embarque, acionamento de motores, que lá em Marabá não tem o pushback, né, que é aquele tratorzinho que empurra o avião para trás. Então, ele falou assim, Zili, posso fazer essa? Eu falei assim, ô comandante, a aviação é toda sua. E olha que coisa engraçada, Robert. Na hora que ele decolou, eu agradeci a Jesus que eu ia tirar a minha primeira férias no dia 15 de setembro, era a minha primeira férias na Varig, e eu ia fazer o recheque de simulador ou eu iria para a internacional. Só que eu já estava sabendo que a turma toda ia passar para a internacional. E eu já tinha mexido os meus pauzinhos que eu queria voar o DC-10, que eu sempre achei aquele avião lindo. E assim foi feito, né?
setembro, em outubro, a turma toda foi para Internacional. E eu, naquela hora que decolou, não, decolou, então eu fiz o cheque todo, gear up, vamos embora. Aí, quando chegou no, no nível de cruzeiro, eu fico falando um termo técnico ou não? Nível de Não, não, cruzeiro pode fica... falar, pode. É, Pode ficar à vontade, é nível de cruzeiro. Até é porque nível... temos muitos pilotos, né? A grande maioria de quem acompanha o canal é de pilotos, pode falar também no nível Ah, técnico. beleza. Então, no TOC, né, que é no Top of Climb. Então, antes de chegar ali, eu olhei para a direita e agradeci a Jesus por estar ali voando, por estar ali sendo elogiado pelos comandantes, estar voando na Varig, né? Ou seja, uma carreira brilhante pela frente, né? Que ninguém podia imaginar que a Varig ia ter o fim que teve. Enfim, vamos embora. Como é que era a nossa aviação naquela época? Então, decolamos. Assim que decolou, uma curvinha à esquerda, proa 270. Mas ele, pô, mas você não viu que o sol estava na proa? Eu falei assim, claro, e era onde que ele tinha que estar mesmo, né? Não é a proa 270? Ele não tinha que estar em outro lugar, ele tinha que estar na proa. Aí, pois bem, como era um voo de 48 minutos, então nós chegamos rapidamente no nível de cruzeiro. E como é que nós voávamos naquela época? Então, nós tínhamos dois ADF e dois VOR. E dentro do ADF a gente tinha o RMI, que era um pouquinho melhor do que o ADF. Então, era dois do lado dele e dois do meu lado. Um VOR e um ADF do lado dele e um ADF e um VOR do meu lado. Quando decolamos, estávamos com os 4 rádios amarrados em Marabá, o VOR e o ADF. Então, para quem não é piloto, como é que é isso? É uma setinha. Então, a setinha estava indicando o vértice, né, da seta, digamos assim, né? Indicando para a cauda. Então, dizendo que aquela localidade que nós estávamos sintonizados, a Rádio Marabá, estava atrás da gente. A proa era 270 e com a agulhinha para trás, digamos assim. Quando chegou no nível de voo, era de praxe quem não estava voando passar os seus rádios para a proa. Então nós ficávamos com informação de proa e informação de cauda. E num determinado momento, quem estava voando passava tudo para a proa. E próximo do pouso, quem não estava voando passava para a alternativa, caso uma aproximação perdida. Virei para ele e falei assim, comandante, eu posso passar os meus rádios para Belém? Ele é afirmativo. Marabá estava bombando atrás, estava forte. Aí passei os meus rádios para Belém. Entrou Belém? Não. Mas era da gente ficar com uma interrogação porque não tinha recebido a informação da radionavegação do aeroporto Valdecães de Belém? Não. Por que não? Porque naquela época, como nós voávamos radionavegação, então muitas das vezes a gente voava proa no Amazonas. Chegava no Amazonas era proa. E a gente só ia pegar a A sintonia navegação mesmo. estimada, né? Navegação estimada. Exatamente, exatamente. Então a gente só ia mesmo se encaixar na aerovia ou na proa correta, próximo da localidade. Aí eu chamei Belém, que o nosso cruzeiro foi muito curtinho e já estávamos próximo do ponto ideal de descida. Ah, ressaltando aqui uma coisa. Na minha época, o 737-200, ele era um avião artesanal. Artesanal mesmo. Era tudo na mão mesmo.
E nós tínhamos um instrumento a bordo, que a gente, né, achava aquilo ali o máximo, que era o PMS. O que ele fazia? Ele era um gerenciador de voo. Nós inseríamos nele a distância, o peso do avião e a temperatura da localidade. E ele te dava as velocidades a V1, a VR e a V2, te traçava o perfil de subida, o cruzeiro e o de descida. Te dava o ponto de cruzeiro e o ponto ideal de descida. Então fazia uma coisinha toda justinha. E ele também te dava o autothrottle, através do PMS. Aí chamei Belém na frequência de VHF. Belém, boa tarde, o Varig 254, sem retorno. Belém, boa tarde, o Varig 254, sem retorno. Na terceira vez, aí comecei a chamar nas outras frequências da carta. E nenhuma delas me dava retorno. Aí eu perguntei, comandante, posso chamar Belém em HF? Ele é afirmativo. Aí eu, Belém, boa tarde, o Varig 254, sem contato VHF e também sem contato radionavegação, próximo do ponto ideal de descida, mantendo o nível 290, proa 270. Possível radial 90, que é o inverso, certo? Uhum. Afirmativo, chame na frequência tal. Já chamei. Aguarde. Varig 254 autorizado do 290 para o 200. Chame. Eu acho que ele nem se ligou ou depois que ele começou a fazer os cálculos dele, né? Se não me Eu falha a acho. memória, você falou isso no seu livro, né? Você deve É, comentar agora. ele. Eu não sei se eles fizeram o cálculo, não. Porque tem uma situaçãozinha ali que é onde o Garcês começa a falar que estava errado. Que estava errado, não, que tinha tido uma pane no porão eletrônico. Aí, pois bem, chegando próximo do 200, Belém, o Varig 254, próximo do 200, minto, o Varig 254 atinge o 200, mantendo a proa 270, possível radial 90, sem contato rádio-navegação. Mantenha o 200. Voando no 200. Belém vira para o Varig e dá a seguinte autorização. O Varig 254 autorizado a interceptar a radial 240 de Valdecães. O que ele quis dizer para a gente? Ele quis fazer como a gente fizesse uma aproximação direta sem que a gente fizesse o arco DME, porque a cabeceira da pista é a cabeceira 0620. Pois bem, aí o Garcês pegou, nós olhamos, ele fez assim com o dedo, aí o Belém, o 254 contesta sua autorização, pois mantém a proa 270, possível radial 90, ou seja, o cara estava mandando interceptar radial 240, proa 60. Garcês, talvez aí o Garcês falou da pane. Que legal estar conversando agora isso contigo. Que agora que me caiu a ficha, o porquê que ele falou da pane no porão eletrônico. Assim que ele contestou a autorização de Belém, e eu disse que estava mantendo a proa 270, possível radial 90, sem contato rádio-navegação, ali, nesse momento, nós estávamos com uns 42 minutos de voo. Garcês assume tudo dentro do avião. Fonia e dentre outras coisas mais. Vira para Belém e diz o seguinte: Belém, o Varig 254 teve uma pane no porão eletrônico. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós havíamos tido uma desorientação cartográfica. Quando eu olho para os instrumentos do avião,
Não tinha desorientação cartográfica nenhuma. E, Robert, eu vou te ser muito sincero, eu fiquei com medo. Medo mesmo, eu tive medo, não vou te enganar, não. Medo. Aí eu virei para ele e falei assim, comandante, vamos voltar. Aí ele, não. Peguei a carta de rota não, diária, porque a gente ainda estava dando para ver, ainda tinha contato visual, estava uma noite, estava uma tarde belíssima, sem nuvem, sem nada. Estávamos sobrevoando um rio, e eu peguei a carta diária e vi que o rio que a gente estava sobrevoando não tinha nada a ver com o rio da carta. Eu pensei assim, pô, sobrevoa o rio, o aeroporto é nas margens do rio lá, né? Eu não sei como é o nome daquele rio, e chegava em Belém, que o objetivo era chegar em Belém. Aí eu falei assim, comandante, que coisa engraçada. O rio que a gente está sobrevoando aqui não tem nada a ver com o rio da carta. Ele falou assim, que essas WC é tudo uma porcaria. Aí eu imediatamente fechei a carta, botei lá no canto, tchau e benção. Aí falei com ele novamente, comandante, vamos voltar. Aí ele, não. E eu tenso, Robert, mas tenso com força. Aí eu vi e falei assim, comandante, vamos voltar. Aí eu tive coragem de perguntar por quê. Mas por que não, comandante? Ele falou assim, não, porque já foi ruim para tu pousar em Marabá por causa da queimada. Eu falei assim, mas comandante, a gente faz o procedimento instrumento. Negativo. Belém ficou para a cauda à direita. Ou seja, ele afirmou para mim com toda a categoria que nós tínhamos passado por Belém. Uhum. Aí eu, comandante, vou sintonizar Macapá. Ou seja, a nossa alternativa era Macapá. Sintonizei Macapá e nada de Macapá entrar também. E nessa brincadeira, o Garcês era que falava com Belém, não era mais eu. Aí, aquela situação que ficou para a cauda e para trás, eu passei os olhos no PMS e nós tínhamos nos afastado 40 milhas náuticas. A grosso modo falando, 80 quilômetros. Então, a gente estava muito perto de Belém. Aí eu virei para ele e comecei a pensar em coisa lá de aeroclube, Robert. Pô, se a gente não consegue se achar, radiodifusora. Comandante, o que o senhor acha da gente sintonizar as rádios difusora de Belém? Ele, muito bom, Zílio. Sintonizei a Rádio Clube e a Rádio Liberal. Nessa hora, Robert e ouvintes, as agulhas dos nossos ADF foram exatamente para a cauda e para a direita. Eu, nessa hora, minha vontade foi dar um beijo nele. Eu ainda pensei assim, pô, cara, tu tava falando que o cara não sabe o que tá fazendo e o cara sabe exatamente o que tá fazendo. Afinal de contas, o cara é o comandante. Sabe assim quando tu relaxa a alma? Relaxa a alma. É literalmente relaxa a alma. Foi o que aconteceu comigo. Aí ele pega e diz para Belém o seguinte: Belém 254 agora consegue contato com as broadcasts de Belém. Aí Belém autoriza o Varig, um Boeing 737-200, a sair do nível 200 para o nível 40. Ou seja, nós saímos de 6.000 pés para 1.200 pés. Metro, seria. Estavam no nível 200, né? Estava no nível 200. Descemos tá. para o nível 40. Tá, 4 mil, Proa da aí 4 agulha. mil pés, para o pessoal. Né? Isso. Uhum. 4.000 pés. Aí, na proa da agulha. Só que, para que nós tivéssemos certeza que aquilo era de fato Belém, eu tinha que escutar o indicativo da rádio. Rádio Clube e Rádio Liberal. Por isso que as rádios são obrigadas, de tempos em tempos, falar o seu indicativo.
para que, se alguém tiver perdido na parte marítima ou aérea, possa se encontrar. Isso na minha época, né? Porque eu acho que hoje a aviação não aconteceria mais isso. Aí eu botei o headphone no ouvido e fiquei apurando a sintonia no meu ouvido para ver se eu escutava a Rádio Clube e a Rádio Liberal. Passava para o áudio da cabine e falava assim, comandante, olha, só estática, só estática. Aí eu mexia, fazia teste de agulha do meu lado, e quando eu ia fazer teste de agulha do lado dele, ele falou assim, não mexe no meu. Aí eu, sim, senhor. Descendo. Quando chegamos no nível 40, e eu, no trajeto todo, eu não escutava nada, ou seja, indicativo de rádio nenhuma, eu virei para ele e falei assim, comandante, tem alguma coisa errada. Ele, o quê? Já era para a gente ter divisado Belém. Belém é uma cidade grande. E nós nos afastamos apenas 40 milhas náuticas. Não concordo. Eu falei assim, mas por que não, comandante? Nós descemos devagar. Eu falei assim, mas comandante, 220 é devagar? 40 milhas náuticas, 220, uns 15 minutos. 80 quilômetros, botar aí, 20, 25 minutos. Ele, Zig, monitore os rádios. E tô eu de headphone no ouvido, nível 40. Nesse meio tempo, Belém já estava fechado para gente. Não pousava e não decolava mais ninguém. Esperando literalmente o 254. Aí passaram uns 20 minutos nessa proa, voando baixo. Eu falei assim, comandante, tem alguma coisa errada. Belém é uma cidade grande, já está anoitecendo. E já era para a gente ter divisado Belém. Zile, já não lhe mandei monitorar os rádios? E nessa brincadeira, ele não sabia que estava errado, o que estava errado, qual é que havia sido o erro, e eu também sabia que estava errado, obviamente, mas eu não sabia qual é que era o erro. Aí passou quase uma hora, Robert, então era para ter divisado, fica calado, vai monitorar a rádio. Eu viro para ele e falei assim, comandante, tá tudo errado, comandante. Nós estamos indo para o sul, e que me consta Belém é para o norte. Aí ele me deu uma resposta muito mal criada, que eu não vou dizer o que ele falou, vou apenas botar, igual faz ali naquele Big Brother Brasil, pip, que ele virou para mim e falou assim, o que você quer que eu faça? Pip, que eu vire o avião aqui agora e que vá para o norte? Pip, você não está vendo que as agulhas estão indicando que Belém está para frente? Pip, Belém só pode estar para frente. Pip. Aí, rapaz, olha só, você, Robert, como piloto. Eu me senti tão útil que eu fui guardar a carta de descida, que na minha época a gente tirava de uma pastinha, botava ali e depois guardava. Eu fui guardar a carta de descida. Quando eu bato o olho no arco DME, a entrada era 027. Ponto. Aí caiu a ficha. Caiu. Poderia ter descoberto esse erro muito mais cedo? Sim. O Boeing tem um cheque que nós somos obrigados a fazer, que é o Before Descent Checklist. E nesse Before Descent Checklist, nós sintonizamos, ou seja, ajustamos as velocidades, né? Pegamos a carta de descida e falávamos para quem não estivesse voando o que nós iríamos fazer. Então, vamos chegar pela proa tal, ou seja, vamos entrar aqui na proa 027, uma pequena curva à esquerda e depois o arco DME com tantas milhas náuticas pela direita. Vamos ajustar a radial 246, se não me engano. Na hora que aí se ajusta,
Fala-se a aproximação perdida, MDA, aquela coisa toda. Quando eu pedi o cheque, ele vira para mim e fala assim, check it. Ponto final. Se eu tivesse voando, não que isso não era porque eu sou melhor do que ele, nunca. Mas se eu tivesse voando, eu ia ter que fazer tudo isso. E ali, naquele momento, provavelmente eu ia encontrar o erro. Eu ia falar assim, comandante, estamos errados. A proa é 0,27, não 270. Que eu tenho uma coisa para dizer para todos vocês. Nós não fomos os primeiros a errar a mesma rota no mesmo lugar. Nós fomos os oitavos. Mas isso aí eu vou falar daqui um bocadinho. Pois bem, eu quando acho o erro, eu olho aquilo, eu gelo. Viro para ele e falo assim, olha aqui a merda que tu fez. Foi dessa forma. Aí ele leva o dedo na boca e aponta pro gravador do Fly Recorder. E agora, Zilli? Eu falei assim, comandante, vamos pro 370. Por que eu falei 370? Porque eu fui pro teto operacional do avião. E vamos botar a boca no trombone. Tu acredita que o cara começou a me dar aula de performance? Aí ele saiu do 40 e foi pro 85. Então ele saiu de 4.000 pés e foi para 8.500 pés. Eu me pediu a carta diária, abriu a carta diária com o dedo, assim mesmo. A carta diária, estamos perto de Carajás. Ah, rapaz, aí foi outra luta, porque Carajás na época não tinha operação noturna. Então era pedindo alguém para abrir Carajás para a gente pousar em Carajás. Só que nós estávamos perto de Carajás. Estávamos muito longe de Carajás. Aí o combustível vai acabando. Vai acabando, vai acabando, vai acabando. Faltavam uns 20 minutos para acabar o combustível, ou 30 minutos, mais ou menos isso. Eu sabia que todos nós iríamos morrer. Na realidade, não tinha como ter sobrevivido alguém. Não tinha. Era menos alguma coisa a taxa de porcentagem. Porque é só vocês imaginarem. Selva amazônica, árvores gigantescas, às 9 horas da noite. Então, primeiramente, que tu não está enxergando nada. Árvore grande para raio, você vai ficar morto. E você é o primeiro da fila. Aí, ponto. Um pouquinho atrás, ele chama a chefe de equipe e diz que íamos fazer o pouso forçado. E ela não entendeu muito bem, e foi até muito interessante que a Solange arregalou o olho para mim, tipo assim, isso é verdade, Zílio? Eu falei assim, é verdade. E ela falou assim, a gente vai viver? Eu falei assim, não. Se prepare, porque nós não vamos viver. Estamos em cima da selva amazônica. Aí sabe aquele olhar, olho no olho, aquele olhar fundo, um no olho do outro? Aí ele pegou, ela saiu, ele fez um speech extraordinariamente horroroso, né, de chegar e falar que todos nós temos um bom fim, isso não foi legal. E eu olhei para a minha direita e fui encomendar a minha alma. Bati um papo com Jesus, Roberto. Eu não rezei Ave Maria, não rezei Pai Nosso. O meu papo com Jesus foi o seguinte. Compadre, que merda, hein? Por que que eu fui aceitar aquele voo? Mas tudo bem. Quero te agradecer por você ter me permitido realizar meu sonho de infância. E quero te pedir 3 coisas.
A primeira, me perdoe de alguma coisa que eu tenha feito errado aqui na Terra, mas eu acredito que nunca fiz nada errado, não, porque eu sempre respeitei meus pais. A segunda, não me faça sentir dor, que você sabe que eu detesto, seja breve. E a terceira, tu põe alguém para me receber aí. Porque eu acredito que, como é quando a gente nasce aqui, a gente está ali, é o colo da mãe da gente ou do pai da gente, né? A gente se sente seguro, né? Porque está ali aquela coisa toda. Dizem que existe uma vida, um céu, um paraíso, um troço qualquer, mas pensa bem, chegar num lugar desse e não conhecer ninguém. Deve ser horroroso. Aí, rapaz, eu fiquei absorto olhando pro negro à minha direita. Eu não pensei em pai, não pensei em mãe, não pensei em papagaio, periquito, urubu, não pensei em ninguém. A única coisa que eu estava pensando era o seguinte: que destino é esse chamado morte? O que é isso? O que é isso? Para onde eu vou? Rapaz, é uma sensação tão esquisita, porque ninguém curte morte. O cidadão tá lá, entra em coma, pum, morreu. Lá, pum, morreu. Lá, pum, morreu. Morreu. Agora, já imaginou tu ficar uns 30 minutos curtindo morte? Tu ficar pensando o que que vem a ser a morte? O que que é isso? É um sentimento muito esquisito. Aí, o Garcês bate no meu ombro esquerdo e diz a seguinte frase: desculpa, velho. O erro foi meu, a gente se encontra no outro lado da vida. Meu querido amigo Robert e ouvintes, eu nessa hora, eu fui tomado por uma certeza de vida que eu digo em verdade para vocês. Essa certeza que me deu foi Jesus. Porque eu tinha acabado de conversar com ele. E eu comecei a impregnar a cabine com a certeza de vida. Impregnar tão impregnado, mas tão impregnado mesmo, que quem começou a brifar o Garcês passou a ser eu. Eu comecei a impregnar a cabine de uma tal forma, com uma certeza de vida. E detalhe, amigos e Robert, a minha certeza de vida era tão grande que era a perfeição de vida. Eu não queria ficar arrebentado e eu queria que todos ficassem vivos. Todos ficassem vivos. Então vamos lá. Ele estava falando com o Sávio, aí o Sávio perguntou o que, que tinha acontecido. E mesmo ele sabendo do que tinha acontecido, ele poderia ter passado a informação, se declarado em emergência, ou seja, um monte de situações que poderia ser feito. Ele poderia ter dito que decolamos na proa 270, voamos por tantos minutos ali, depois estávamos agora na proa 165, 168, se não me engano, e que nós iríamos fazer um pouso forçado no meio da selva amazônica. Fatalmente, no dia seguinte, nós teríamos tido resgate. Nós não iríamos passar os 3 dias que passamos. E por isso que as pessoas, que tiveram 12 pessoas que morreram pelos 3 dias que lá ficamos. Pois bem, aí quando o Sávio perguntou, ele disse assim, que nós tivemos um proa, pane de bússola, ele não falava. E disse para o Sávio a seguinte frase, que ele estava se preparando para um pouso forçado e que se não desse certo, que ele estaria orando pelo Sávio em uma outra dimensão. Ah, rapaz, eu nessa hora falei assim, que outra dimensão é o pi? E eu falei assim, não, nós vamos, de fato, nós vamos vir com o maior ângulo de ataque possível para que as árvores segurem o impacto do avião. Eu vou te contar uma coisa muito séria, Robert. Eu não escutava nada, eu não pensava em nada. Eu estava focado no que tinha que fazer. Aí acaba o combustível do motor 1. Quando acabou o combustível do motor 1, a campainha tocou, eu silenciei a campainha e já fui na mão
direto do flap. Eu não perguntei nada a ele, fui direto no flap. Quando acaba do motor 2, imediatamente, mas é uma coisa, é tão rápido, e a sensação é essa. Pé, pé, acabou. E graças a Deus, o flap abaixou só um pouquinho. Eu não arriei trem, não fiz nada, então nós viemos lisinho, que foi muito bom. Graças a Deus a gente veio lisinho. Aí como que foi o pouso forçado? Ele virou para mim e falou assim, Zílio, nós vamos fazer esse pouso a 4 mãos. Eu, tá bom, comandante. Aí eu deitei a minha cadeira, apoiei meu braço ali próximo dos rádios, para poder ler horizonte, altímetro, velocímetro e o climb. Aí quando acaba o combustível, vamos dar início ao pouso forçado. No simulador, nós temos um procedimento de emergência que chama-se manual reversion, que é onde você perde toda e qualquer parte hidráulica e elétrica do avião, que era exatamente como nós estávamos. E te digo de verdade que ao vivo e a cores é mais fácil do que no simulador. Simulador manual reversion é ruim de segurar aquele bichinho lá. Então, vamos voar comigo agora. Então, acabou o combustível, aumentou-se o ângulo de ataque. O 737 tem pedestal. Não é o caso do Airbus que tem joystick. Side stick. É side stick, né? Né? Desculpa. Então, o pedestal começou a tremer, que é o que nós chamamos de stick shake, que é o pré-stall. Aí eu gritava no ouvido dele aqui, estava do meu lado. Abaixa o nariz, baixa o nariz, abaixa o nariz, pip, abaixa o nariz. Ele não abaixava. Eu pegava e empurrava o manche para frente. O climb descia, horizonte está legal, velocidade, vamos embora. Aí eu puxo o nariz, olha a velocidade, puxo o nariz, pi, puxo o nariz, pi. Aí eu puxava o nariz com a minha mão direita e olhava para o climb. Quando o climb zerava, eu segurava o manche. Só que tem a inércia. Aí é lá em cima. Aí de novo stick shake. E eu abaixo o nariz. Ele não abaixava. Eu pegava e empurrava o manche, velocidade mandava a brasa, puxo o nariz e ficamos nessa até na hora que eu escutei o roçar das árvores no avião. E vai bater. Nesse vai bater, eu fui projetado para frente e desmaiei. E o que aconteceu? Pegamos uma árvore, essa árvore pegou o meu lado todo, fez um buraco, um rombo de quase 2 metros do meu lado e levou a asa direita. Quando a árvore arrancou a asa direita, o avião entrou em curva para a direita, porque a asa esquerda está com sustentação. Então, quando ele entrou em curva para a direita, Jesus, meu bom e amado mestre, colocou uma outra árvore na frente, levou a asa esquerda, acertou o charuto e o charuto foi encaixado graciosamente no meio da selva amazônica. Como eu desmaiei por causa do impacto, foi muito grande, eu, para ser sincero, eu fiquei preso por uma presilha da minha cadeira. Quando eu acordei, infelizmente, estava uma pessoa morta do meu lado, que foi a única pessoa que, infelizmente, faleceu na hora do pouso, porque ele estava em pé no corredor, embriagado, e não atendeu os comandos das comissárias. Na hora do impacto, nós tivemos uma desaceleração e automaticamente nós tivemos uma força gravitacional atuando nessa desaceleração. Na época, pelo manual da Boeing, o 737 estava homologado para suportar 9G de desaceleração com um peso padrão de 75 quilos.
Só que nós estávamos com 48 passageiros. Então, o Boeing 727, o 737, se não me falha a memória, eram 109 passageiros, se não me engano. Então, todas as cadeiras se soltaram e se amontoaram na frente do avião. Vamos pensar, isso foi o pensamento que eu tive, questionei a Varig na época e a minha chefia pediu para eu ficar calado. Porque eu não podia falar isso nem para repórter, porque é uma coisa muito interessante. Antigamente, eu lia jornal e via jornal. Depois do 254, eu passei a não ver mais jornal e nem ler jornal. Por quê? Porque os caras aumentam tanto, os caras inventam tanta mentira, que você acaba ficando indignado porque tu não falou aquilo, nego, de uma coisa que você fala, o cara pega quase uma matéria inteira inventando história. Aí, a Varig pediu que eu não comentasse sobre isso, e eu fiquei meio chateado, porque se suporta 9G com peso padrão de 75 quilos, vazio vai suportar uns 16? Vamos entender assim? E o CENIPA chegou a uma conclusão que a desaceleração do charuto chegou a 15G. Por isso que as cadeiras se soltaram. Vamos lá. Então, as pessoas morreram, infelizmente, pelos 3 dias que lá ficamos. Quem estava bem ficou do lado de fora do avião, e as pessoas que ainda não estavam bem estavam presas, então ficou dentro do avião, e nos 3 dias que lá ficamos, as pessoas iam saindo, infelizmente, outras não conseguiram suportar. Que, na realidade, acho que foram 10 pessoas que morreram. As outras 2 morreram já no hospital, se não me engano. Como é que é esse negócio de sobrevivência na selva? Ah, sim. Eu tenho um detalhe aqui para poder contar muito, muito forte. Quando eu acordei, o Garcês não estava sentado na cadeira dele. Aí eu olhei o senhor, que já estava falecido, do meu lado, e o meu lado direito todo não mexia. Eu tive uma pancada muito forte na cabeça, que paralisou meu lado direito todo. Mexi com a minha mão, mexi com o meu pé, e não estava aleijado, digamos assim. E quando eu olhei, tinha um galho de uns 40 centímetros quase na minha cabeça. Ainda pensei no que o comandante tinha dito para mim, que não tinha árvore nem galho que ia arrebentar aquela fuselagem. Aí chegou uma passageira, a Rita. O Garcês tinha dito a ela que eu estava morto. Aí ela foi à cabine, chegou lá, eu estava vivo, tanto que foi ela que me tirou da cabine pelo rasgo que fez do meu lado, utilizando a escape rope que é do meu lado ali. Me botou deitado do lado do avião. Eu pedi um pano para poder apertar a minha cabeça, que estava doendo e sangrando muito. E ali, escutando, me ajuda. E eu também falei assim, ajuda essa pessoa, ajuda essa pessoa. E vou dizer uma coisa para vocês, eu simplesmente apaguei. A adrenalina foi tanta que eu apaguei. Acordei no dia seguinte, aí quando eu acordei no dia seguinte, eu me dei conta que aquilo ali era a verdade. Tinha acontecido aquilo de fato. Aí o Garcês chega perto de mim, aí me pergunta como é que eu tô, eu falo assim, olha, comandante, eu não tô bem não, tá ruim, sabe, eu não consigo mexer. Aí ele vira para mim e fala assim, a gente precisa se reunir para fazer um relatório junto. Eu falei assim, comandante, a gente não está em condição de poder falar mentira, não. Acho que a gente tem que contar o que aconteceu. E o que dá força para a gente viver chama-se amor. A gente recebe carinho, recebe amor de pessoa que a gente nunca viu na vida. Então, é o menos acamado ajudando o mais acamado. Então, é uma grande família, ninguém reclama, ninguém culpa ninguém falou do acidente, ninguém falou nada,
era todo mundo se ajudando. E como Jesus é um cara fantástico, nós tínhamos um passageiro a bordo chamado Afonso. Porque norte, ou a pessoa vai de avião ou vai de barco. Então, nós temos a bordo pessoas que estão fazendo feira no outro estado, como temos empresários, como temos turistas, como temos estrangeiros, ou seja, é altamente eclético dentro de uma cabine de passageiros quando a gente está voando no norte. E nós tínhamos um passageiro de nome Afonso. Aí o Afonso não aconteceu nada com ele, ele apenas teve um cortezinho no supercílio aqui. Não, supercílio não, aqui é assim, isso mesmo, supercílio. Aí eu estava deitado, isso foi no segundo dia. Eu estava deitado porque era assim, tira o copiloto do sol, aí vinham 4 pessoas, me tirava do sol, botava na sombra. Era um negócio engraçado até. E eu estava com a minha perna, eu tive ausência de tecido, então eu tive uns 8, deixa eu ver aqui quantos foram. 1, 2, 3, 4, 5 buracos na minha perna. E todos esses buracos era ausência de tecido, tudo aparecia o osso. E no segundo dia, eu estava com medo danado da minha perna gangrenar. Meu Deus do céu, vou perder minha perna, não quero perder minha perna. E eu não conseguia parar de pensar na perna. Aí começou um passarinho a cantar. E era um canto muito, muito diferente, que é assim. E eu comecei a viajar no canto desse pássaro, que aquela expressão que os homens fazem por uma mulher bonita quando passa, era por causa desse pássaro. Então eu comecei a viajar no canto do pássaro para tirar a minha cabeça da minha perna. Aí o Afonso passa por mim, senta do meu lado direito e me pergunta o que tinha acontecido. Seu copiloto, o que aconteceu? Ah, menina, eu falei tudo enquanto que era termo técnico que a gente conhece, que eu não vou falar para passageiro o que tinha acontecido. Ali competia, era o DAC e a Varig, né, que hoje chama ANAC, né? E na minha época, a DAC era todo mundo de milico, não tinha essa de civil nenhum, não tinha político no meio, era tudo milico. Aí eu virei para ele e falei assim, poxa, Afonso, eu tô com uma sede danada, que é a coisa que a gente mais sente é sede. Sentir fome, aí isso é besteira, a gente tem gordura, a quebra da gordura se transforma em açúcar, a quebra do açúcar, energia. A gente vai ficando mais magrinho. Mas olha, água, pelo amor de Deus, sentir sede é a pior coisa do mundo. E eu estava nessa situação de pior coisa do mundo. Uma sede louca. Porque, pensa bem, selva amazônica, uma umidade alta para raio, um calor desesperador. E a sede tava grande. Aí o passarinho canta. Aí ele vira para mim e fala assim, pois, seu comandante, seu copiloto, o pássaro está me dizendo que tem água para lá. Ele andou 1,5 quilômetros e encontrou uma água que eu sinto o gosto dessa água até hoje. Uma água barrenta, deliciosa. E quando eu vi ele com um copo d'água, com um sorriso, me oferecendo o copo d'água, eu, pela primeira vez, eu chorei. E olha que paradoxo, eu chorei de alegria. E tomei aquela água, a água escorreu pelo canto da minha boca. Foi simplesmente maravilhoso. Aí, naquele mesmo dia, ele senta do meu lado e fala assim, ô seu copiloto, eu nunca vi tanta mulher de calcinha e sutiã na minha vida. Porque todo mundo, todas as passageiras que estavam legais, foram no rio se banhar, né? Aquele negócio todo. Aí, pois bem, na manhã do dia 6, ele me sobe numa árvore
igual um macaco. E daí eu pensei assim, pô, esse cara não morreu de tombo de avião, vai acabar morrendo de tombo de árvore. Virou, desceu e falou assim, olha, pra lá tem uma fazenda. Saiu ele e mais dois e encontraram a fazenda. E na noite do dia 6, o pessoal do Paraçar chegou ali e na manhã seguinte todos nós fomos resgatados. Eu e o Garcês fomos os últimos a serem resgatados, como manda o figurino, né? Como manda a nossa legislação. Aí ele tava ele segurando o meu braço esquerdo, um oficial da FAB segurando a minha cintura e um outro oficial travando o meu braço aqui, porque a minha clavícula quebrou e eu não mexia nada e não andava. Aí ele pede que os dois oficiais se retirem e fala de novo sobre o relatório. Fui trasladado para a fazenda. E, Robert, eu vou te contar uma coisa do fundo do meu coração. Eu falo de Jesus, eu estou falando da energia Jesus. Eu não estou falando de Jesus a nível de catolicismo, não. Eu estou falando dessa energia suprema, que nós podemos classificar como qualquer nome. Buda, Vishnu, Alá, Moisés, seja que nome as pessoas queiram dar. O pouso forçado, ou seja, nós fizemos o pouso forçado no meio da selva amazônica. Quando o helicóptero decolou, ele decolou, e eu deitado, aí o cidadão, o oficial, pediu que eu olhasse pela porta. Ele decolou, ele voou uns 3 minutos. Era um descampado, Robert. Não tinha um toco no chão. Tu já imaginou a gente entrar com um Boeing de 56 toneladas a 220 ou 230 nós num lugar duro? Morrer todo mundo. Ninguém estava enxergando nada. Tava lisinho, rapaz. Se fosse de dia, dava até para posar. Aí eu ainda pensei assim, obrigado, meu Deus, porque ali a gente estava lascado. É o que a gente sempre fala, não era a hora, né? Não era, não o era. famoso. Porque tanto naquele descampado, vocês realmente ia talvez ser pior, mas mesmo eu me lembro da foto, quando publicaram, que tinha uma árvore muito próxima Exatamente. do avião também, que mais um pouco também vocês não iam sobreviver. Não então, ia. Não era a hora de vocês. Não era. Foi simplesmente fantástico. Aí, pois bem, eu fui para a fazenda e naquele dia da fazenda eu achei que eu ia morrer. Rapaz, eu passei um mal, que na manhã do 4º dia eu comecei a andar, porque eu estava com uma fissura craniana muito séria e eu não sabia disso. Aí eu pensei assim, vou morrer. E dali fomos para Cachimbo, falei com o nosso presidente na época, que era o Rubel Thomas, e o Rubel Thomas ainda virou para mim e falou assim, porque ele foi paraninfo da nossa turma. Eu falei assim, ô padrinho, não era, eu fiz de tudo para que isso não acontecesse. Ele falou assim, eu tenho certeza disso. Você continua na empresa, mas o Garcês nem por cima do meu cadáver. O Garcês, graças a Deus, não teve um arranhão. E o Hélio Schmidt pediu a um funcionário nosso lá que fosse falar com o Garcês, que o Hélio Schmidt queria conversar com o Garcês. Tu sabe qual foi a resposta? Recapitulando, o presidente que na época ainda era o Hélio Schmidt, né? Era o Hélio, não era o Rubel Thomas, não, desculpa, era o Hélio Schmidt. Aí o seu Hélio pediu a um funcionário para chamar o Garcês, que ele queria uma explicação do Garcês. Tu sabe qual foi a resposta que o Garcês deu para mandar para o seu Hélio?
Posso falar do português, claro? Ou não? Não, né? É melhor não. A gente Diz, imagina. diz para ele que eu não tenho nenhuma para falar com ele. Dessa forma. Aí, pois bem, fomos resgatados, Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, fui encaminhado direto para a clínica do professor Nova Monteiro, ortopedista, lá em Botafogo. E lá fui altamente bem tratado, aquela coisa toda. A Varig me deu toda a assistência. Aí teve um dia, o Garcês liga para minha casa, dizendo que ele não queria que a Varig me prestasse nenhum tipo de assistência. Aí eu falei assim, mas comandante, olha só, a Varig está vindo me buscar em casa. Pô, na época eu morava em Jacarepaguá. A Varig está vindo me buscar em casa de ambulância. Me leva para o serviço médico para fazer curativo. Me devolve em casa dia sim, dia não. Então, eu estou tendo todo o apoio. Não porque você tem que vir para cá, para uma clínica de um amigo meu, clínica São Bernardo, lá na Barra da Tijuca. Aí eu falei assim, comandante, o senhor é comandante dentro do avião. Aqui, o senhor não é comandante, não. Eu vou continuar sendo atendido pela Varig. Aí, beleza. Me recuperei. Eu fui pegar o meu documento com ele, que é uma carteira de identidade que eu tenho da aeronáutica. Aí cheguei lá no apartamento dele na Lagoa. Ele abriu a porta, apertou minha mão e disse o seguinte: pô, muito obrigado, cara, que se não fosse você, todos nós teríamos morrido, porque eu não tinha condições de pousar aquele avião. Aí eu falei assim, que é isso, comandante? Afinal de contas, nós éramos uma equipe. Ele falou assim, pois é, se eu fosse o copiloto, eu largava o comandante lá na frente e ia me amarrar na última cadeira. Aí eu fiquei tristão, sabe? Aí ele vira pra mim e fala assim, tu te lembra que tu pediu para eu voltar? Eu falei assim, me lembro. E até hoje, comandante, me pergunta por que que você não fez isso. Quer saber mesmo? Eu falei assim, quero. Ó, se eu tivesse voltado, os dois estariam na rua. Eu já tinha me dado tão bem em outras situações, por que que eu não ia por que que eu não ia me dar bem naquela? Eu falei assim, pois é, comandante, mas se o senhor tivesse voltado, mesmo que nós estivéssemos na rua, isso não teria acontecido. É, porque voar é uma porcaria, esse negócio de voar em companhia aérea, isso não presta, eu já estou cansado. Eu falei assim, pois é, comandante, o senhor tem 10 anos de Varig, eu não sei quantas mil horas de voo. Eu ia tirar minha primeira férias. Então, infelizmente, eu tô vendo a minha carreira, a minha carreira ir embora sem poder fazer nada. Nem tempo eu tive para curtir o que vem a ser uma aviação comercial. E eu não posso dizer a mesma coisa que o senhor. Aí ficamos ali batendo papo, conversamos outras coisas extremamente sérias, que depois eu te falo qual é. Não vou falar ao vivo, porque isso não tem como provar. Eu perguntei a ele, eu faço uma menção no livro. Eu faço uma menção. Por que que eu faço essa menção? Porque a Varig me perguntou, eu não vi. O DAC me perguntou, eu também não vi. Eu dei a minha versão do porquê de determinadas coisas. Aí eu perguntei para ele e ele me confirmou. Você deve ter até sabendo do que eu estou falando. Mas não vou botar isso abertamente, tchau, benção. Aí me despedi dele, aquela coisa toda. Passado uns 20 dias deste dia, eu tive na minha casa toda a diretoria da Apivar, com seus comandantes, e o Garcês, e na época, esqueci o nome dele, meu Deus do céu, que ele era presidente do sindicato, Lavorato, não, o Lavorato era da Varig, meu Deus do céu.
Ai, esqueci o nome dele. Não, era o Lavorato mesmo. É, isso aí, era o Foquesato que era da Varig. Aí, eles todos estavam lá em casa para me persuadir a fazer o tal relatório junto com o Garcês. E disseram para mim o seguinte: Zile, nós estamos com você, a Apivar está do seu lado. Robert, vou te ser muito sincero e ouvinte. Na minha época, comandante mandava mesmo. Então, vamos lá. Vamos abrir um parêntese nessa E só reunião. também falando que a Apvar, para quem não passou pela Varig ou não conhece, é a Associação de Pilotos da Varig. Aí, vamos lá. Eu aceitei, como eu estava falando, aceitei a fazer o tal relatório. Por quê? Porque eu estava vendo a minha profissão indo, escorrendo pelos meus dedos, e eu estava ali com comandantes dentro da minha casa. E os caras falando para mim que iam me ajudar. Ô, rapaz, como eu fui ingênuo, meu Deus do céu. Então, eu aceitei, fui para o DAC, eu e Garcês, prestar o nosso depoimento. O Garcês primeiro, depois eu. Depois do meu depoimento, o Garcês teve a carteira dele cassada e pagou uma multa de 1.000 URVs. Eu não tive a minha carteira cassada, fui até parabenizado pelo brigadeiro da época e paguei uma multa de 500 URVs. Pois bem, ainda fiquei empregado na Varig porque eu estava totalmente ferrado por quase 2 anos. E nessa época, o seu Hélio faleceu e assumiu a diretoria o Rubel Thomas. Aí, pois bem, eu fui chamado pelo psicólogo-chefe da Varig, o doutor Chaves. Aí cheguei lá no Santos Dumont, no prédio da Varig, o doutor Chaves vira para mim e fala assim: anda, que negócio, como é que vai, Zílio? Tudo bem? Aquela coisa toda. Aí ele vira para mim e fala assim: Zílio, por que você não interpelou o comando do Garcês? Eu falei assim: doutor, olha só, eu não tinha como interpelar o comando do Garcês. O que o senhor queria que eu fizesse? Que eu desse uma ordem de comando nele? Não, interpelar o comando dele seria brigar com ele. Não, mas o senhor sabia que estava errado? Eu falei assim: eu sabia que estava errado, assim como ele também sabia que estava errado. Por que eu que tinha que interpelar o comando dele, se ambos sabíamos que estava errado? Só não sabíamos qual é que era o erro, doutor. Porque existe uma diferença muito grande entre você saber que está errado e saber qual é o erro. Como hoje, você está com uma tosse, aí você está com uma dorzinha qualquer. Você não vai num especialista, você vai primeiro no clínico geral. Para o clínico geral te mandar para o especialista. O especialista que vai saber o que de fato está acontecendo. Você está apenas com uma dor. Né? Tipo, dor na boca do estômago pode ser muito, dentre elas, infarto. Mas pode ser inflamação, pode ser tudo. Então o clínico vai te avaliar ali e vai te mandar para ter que ser. Eu até falei mais ou menos isso, não assim, mas falei mais ou menos dessa forma. Não, aí ele vira para mim e fala assim: não, porque eu, na minha época, teve uma vez que eu estava a bordo de um bandeirante e o piloto fez uma coisa errada e eu interpelei. Da postura que ele falou comigo, eu mandei direto. Falei assim: mas com certeza o senhor era um militar de patente superior. Ele falou assim: com certeza. Eu falei assim: pois é, porque se o senhor fosse de uma patente inferior, o senhor tomava uma voz de prisão dentro do avião. Ia sair dali preso. Mas, Zílio, você tinha que ter interpelado. Eu falei assim: mas, doutor, olha só, eu não tenho como fazer isso. Tudo bem, já que o senhor acha que eu tinha que interpelar o comando dele,
eu vou pedir que o senhor me traga 3 documentos. Minto, 4 documentos. ICAO, que regula a aviação da Europa e um pouco aqui do Brasil, o FAA, que regula a aviação norte-americana, Código Brasileiro do Ar, que é o nosso código, e o Manual de Operações da companhia. Se tiver escrito em rodapé, com letras microscópicas, que eu tenho autonomia de fazer isso, eu concordo com o senhor. Ah, senhor Zílio, o senhor há de convir comigo que isso não existe. Pois bem, doutor, o senhor há de convir comigo, eu também não tinha que interpelar ele. Doutor, o senhor me dá licença que eu já vou me embora, porque minha perna está doendo muito e ainda tenho que voltar para Jacarepaguá. Aí saí dali e pensei assim, putz, vou ser mandado embora. Aí dito e feito. Passou-se alguns dias, eu fui chamado pelo piloto-chefe, na época o comandante Hu, comandante Hu. Aí o comandante Hu vira para mim e falou assim, Zílio, tu vai a uma junta técnica de 5 comandantes, só que você não pode participar. Você faz um relatório sucinto, porque você sabe que comandante não gosta de ler, assim mesmo. Aí eu falei assim, mas comandante, como é que eu vou fazer um relatório sucinto de um poço forçado no meio da selva amazônica? Como? Asílio, faça. Aí eu fiz. Estava numa reunião na Associação de Pilotos da Varig, quando o presidente, na época era o Souza, comandante Souza, virou e falou assim, Zílio, o resultado da sua junta técnica saiu. E eu ali no meio de, miseravelmente, umas 250 pilotos. Você não serve mais para o quadro de pilotos da Varig. Foram 3 votos contra 2. Meus amigos e o Robert, se eu fosse um avestruz, a minha vontade era ser um avestruz e meter minha cabeça num buraco e por lá ficar. Aí eu fui mandado embora, simplesmente fui mandado embora. E dentro dessa brincadeira toda, eu fui condenado criminalmente, igualzinho ao Garcês, 4 anos de cadeia para ele, 4 anos de cadeia para mim, transformando em pena alternativa e direitinho. Pois bem. E nisso você perdeu sua licença também? Não conseguiu Não perdi não. Eu tenho ela até hoje, rapaz. Não. Eu tenho aquela coisinha do ANAC, né? Só que sem a minha fotografia. Mas tá lá, sabe, available e tudo, tá show de bola, não tá bacana. Mas hoje você está impedido de voar ou pode voar? Posso voar, é só fazer o CMA hoje, né? Que o pessoal chama de CMA, não é isso? É fazer o CMA e fazer um duplo comando no avião qualquer e pedir uma avaliação, pedir um cheque, né, de monomotor ou Isso de bimotor. aconteceu. O Garcês também está assim ou ele não? Não, o Garcês foi cassado. O Garcês não tem as carteiras dele até hoje. Ele não tem a carteira dele. Até hoje ele é incapacitado de voar. E você não gostaria de voltar a voar ou tentou, não conseguiu? Como é que está a situação? Eu vou te contar. Depois que eu fui mandado embora da Varig, muito triste, o Canhedo comprou a VASP. E assim que o Canhedo comprou a VASP, nós abriu vaga. Então, estavam aceitando o currículo. Aí o que foi que eu fiz? Fui lá na Associação de Pilotos da Varig, pedi que eles fizessem um currículo para mim, saí do prédio da Apivar, comprei uma passagem de Eletra e fui direto, que é a VASP ali no Jabaquara, né? Nesse mesmo que é o bairro, né? Aí entreguei o meu currículo numa sexta-feira. Entreguei o currículo e voltei para casa. Aí no sábado fui para a praia, no domingo também. Quando eu cheguei da praia, o telefone toca.
Eu atendo o telefone. Zílio, boa tarde. O Zílio só podia ser pessoal da aviação. Não era pessoal que me conhecia, que meu nome é Nilson, então era Nilson. Aí eu, pois não. Quem está falando aqui é o comandante Taquetani. Eu sou diretor de operações da VASP. Aí eu, caramba, que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem condições de começar o Ground School do 737-300 amanhã? Rapaz, amigos, eu só faltou eu morder os lóbulos de tamanha minha felicidade. Eu dei um pulo na sala, que eu falei assim, pensei, puta, show de bola. Aí ele me faz a pergunta que eu não consegui calar, nem consegui mentir. Zílio, pode eu te fazer uma pergunta? Por que você saiu da Varig? Porque Varig era Varig, né? Aí eu falei assim, aí eu pensei, cá com meu botão, puta, foi-se embora. Comandante, eu sou fulano de tal, copiloto do Varig 254. Que isso, rapaz? Caramba, tenho maior vontade de te conhecer. Você poderia vir aqui amanhã? Posso sim. Dia seguinte, Santos Dumont, Eletra, São Paulo. Contei para ele com tudo que eu tô falando aqui agora, falei para ele, tudo. Aí morreu o assunto. Na semana seguinte, ele me chama de novo. Durante esse mês, eu fui a São Paulo 4 vezes. E como a VASP não estava me dando passe, não estava me dando nada, começou a ficar puxado, eu estava indo de ônibus. Naquele Expresso Brasileiro, que faz Rio-São Paulo. Aí, na última vez, eu virei para ele e falei assim, comandante Taquetani, o senhor me desculpe a minha indelicadeza, mas eu não sou mais criança. Eu quero saber do senhor se eu vou poder voar ou não na companhia. Olha a resposta dele para mim. Zílio, para mim você é um piloto excepcional. O que você passou, quem passou morreu. Se você teve algum erro, hoje você nunca mais erra dentro da cabine. Porque você não quer passar novamente o que você passou. Por mim, você já estava empregado desde o primeiro dia que eu conheci você. Mas a mídia está muito em cima. E um piloto de Paulistinha com 200 horas de voo passa na sua frente. Aí eu, muito obrigado, vim-me embora, muito triste. A Transbrasil estava falindo na época. Aí eu tentei voar no exterior, porque tinha um pessoal da Varig que tirava umas férias não remuneradas e ia voar lá fora. Só que aquilo ali era para comandante, que tinha 6.000, 7.000, 8.000 horas de voo. Não era para mim, que de jato tinha 680. Aí não consegui. Aí, ouvintes e meu querido Robert, caiu a minha ficha que eu não ia ser mais piloto. Piloto de carreira, você está me entendendo? Piloto para aquilo que eu me dediquei na minha vida. Aí eu entrei numa depressão braba. Eu levei 8 anos para sair da depressão. E voltei a voar aqui em João Pessoa. Depois de 20 anos, eu voei aqui. Assim que eu vim para cá, que tem 10 anos que eu moro aqui, isso foi em 2009. Meu amigo, parecia que eu tinha isso, um Seneca 5, hein? Já todo equipadinho, show de bola. Rapaz, parecia que eu tinha saído da cabine do 737 no dia anterior. Ou seja, que voar a gente nunca mais esquece, né? Aí só pedi para ele a velocidade, aquelas coisas todas. Aí eu fiz bem com ele umas 15 horas de voo. Levei minha família toda para voar, que teve uma vez que estava faltando combustível aqui em João Pessoa, e o patrão dele mandou abastecer em Recife. Aí eu botei a família inteira, a minha família e a dele, e eu pilotando. Aí aprendi a fazer aquelas... Hoje tem outro nome, mas há quase 10 anos atrás era R-Nave, né? R-Nave, ou seja, que eu nunca tinha visto aquilo, né?
que era a coisa mais show de bola, o avião voando sozinho, aquele avião voando sozinho também era fantástico. E ele fez de tudo para que eu entrasse para o quadro de pilotos, porque essa empresa aqui tem esse CNK-5 que é da família e tem um King Air para poder levar os donos para as cerâmicas, né? Que tem uma em Criciúma, exporta para a China, para a Índia. Mas aí o que aconteceu? Pô, já tinha se passado 22 anos ou 23 anos. Aí eu já tinha um filho, uma família. Eu pensei assim, meu Deus do céu, eu vou mexer nessa ferida novamente? Porque não está cicatrizado. Eu sinto ainda muita saudade, sabe? Eu gostaria de estar nessa vida louca de piloto. Eu gostaria de estar com a minha farda, eu gostaria de ter minhas 4 faixas, eu gostaria de ter o meu cap com louros, porque a gente entra para ser piloto de linha aérea, a gente quer chegar no topo, chegar no topo é ser comandante. Então, essa ferida, ela tá ali ainda. E eu não quis aviação executiva, não. A vida tinha tomado um outro rumo. Eu tinha conseguido superar, eu tinha conseguido fazer, eu consegui ser diferente. Porque para nós pilotos, nós temos uma frase, eu não sei se da tua época, se é hoje, atualmente, falam isso. Eu só sei fazer isso e nada mais. Né? Se eu, porventura, hoje eu não puder voar, eu não sei fazer mais nada. E graças a Deus eu consegui fazer outras coisas. E deu certo. Eu hoje sou uma pessoa feliz. Sinto saudade? Claro que sinto. Sabe? Muitas das vezes eu tenho pessoal da TAM que vem para cá e a gente senta aqui na beira da praia para tomar cerveja, comer camarão, sabe? Eu sinto muita saudade. Então é uma vida que eu gosto. Mas dentro desse universo todo, Robert e ouvintes, o porquê que aconteceu o acidente 254? Prepotência, arrogância, falta de humildade. Mas, Zílio, o que vem a ser falta de humildade? Ser humilde não significa que a gente tenha que se humilhar para ninguém. Ser humilde não é que a gente tenha que aceitar que algo, seja lá quem for, tripudie, que exerça a superioridade sobre a gente. Ser humilde é aceitar que a gente erra. A maior virtude de um ser humano é aceitar que erra. Porque quando a gente aceita que a gente erra, a gente abre a porta do acerto. Então a gente abre a porta do acerto. E errar é humano. Mas piloto não pode errar? Claro que pode. Claro que pode, como todo ser humano. Nós não somos semideuses. Hoje, a máquina voa mais do que os pilotos. Então existe uma confiança muito grande na máquina hoje. Um exemplo meio distante, mas é muito, no meu ponto de vista, muito sincero. Antigamente, todo mundo fazia conta de cabeça. Depois que inventaram a máquina de calcular, ninguém mais hoje sabe quanto é 8 vezes 7. Por quê? Porque nós temos uma tendência natural a entrar numa zona de conforto. Se eu tenho uma máquina que faz para mim, por que eu tenho que fazer? Então, errar é humano demais. Agora, o grande barato do ser humano é falar, errei, assumir o erro. Qual o problema de assumir o erro? E quando a gente assume o erro, a gente abre o dispositivo
aberto para receber o acerto. Se eu tenho certeza que eu estou errado, então eu tenho que dar um jeito de fazer o certo, de encontrar uma saída para aquele erro. E foi isso que aconteceu. A falta de humildade do Garcês cristalizou ele de uma forma tão grande que ele ficou engessado dentro daquela redoma dele, de comandante, de todo-poderoso, não aceitou ideia minha, porque também teve uma passagem no 254 que tinha um passageiro a bordo que conhecia aquela localidade, que sabia que estava errado, e que a comissária foi à cabine e o comandante não deixou que esse moço fosse na cabine. Não foi essa a verdade. A verdade foi essa. A Solange, chefe de equipe, entrou na cabine e disse o seguinte: comandante, tem um passageiro a bordo que conhece esta localidade e gostaria de vir à cabine. Porque na nossa época, nós convidávamos os passageiros a visitar a cabine. Aí o Garcês virou para a Solange e falou assim, negativo. E eu concordei com ele. Concordei com ele não ali na hora, não, o senhor está certo, comandante. Não, não é isso não, eu concordei com ele. Por quê? Já imaginou um passageiro chegar ali na frente e ver que os dois pilotos ali estão tensos numa situação? Ele instauraria um pânico lá atrás que ninguém ia segurar. Não seria 4 meninas que ia segurar. E aí? Digamos que invadissem a cabine. Tinha piloto ali a bordo? Não. E aí? Instauraria-se um pânico generalizado e que não ia mudar em nada. O plano de voo foi mudado? Foi. Depois de alguns anos eu vou dizer como que ele foi mudado. Porque a Varig não podia mudar o plano de voo, porque se ela mudasse o plano de voo, ela estava falando assim, eu assumo que o erro foi meu. Porque o importante para a Varig era falar que o erro era nosso. Claro que houve o erro, óbvio que houve o erro. E a pergunta que eu faço para todos vocês, por que apenas o 254 comandado pelo Garcês teve o pouso forçado? E os outros 7? Por que conseguiram se achar? Porque existe relatório na Varig e a Varig não passou esse relatório para a gente. A Varig não fez como é feito hoje, passar uma circular que aquele zero à direita, à esquerda, quer dizer, era o zero correto, que a gente tinha que cortar ou ignorar, ou que viesse com uma barrinha naquele zero, ou que viesse com uma vírgula, que viesse com um ponto, coisa essa que não existe. Mas então a Varig não fez isso. Ela só foi mandar um outro boletim no dia 5 de setembro. Lembra que no início do nosso papo eu disse que era MC Magnetic Course e fim de papo? Aí no dia 5 estava lá, MC Magnetic Course 4, com rumo magnético, com 4 algarismos, até a casa decimal do grau. Então, depois do 254, foi instalado um radar de aproximação em Belém, no projeto Sivan. A Varig tinha um voo que era Belém, Macapá, Caiena. E a proa de Macapá para Caiena era a proa 00 dúzia. No plano, e fora de aerovia também. Agora vamos lá, meus amigos. 00 dúzia, 00 dúzia 0. Fora de aerovia, o que o pessoal fez? Cortou o zero à esquerda, botou a proa 0 dúzia 0. Aí o cidadão lá decolou, feliz da vida, pô, na madrugada, proa 60, vambora. Aí Belém chama. Ô, Varig 8 alguma coisa, confirme a sua proa para Caiena. Afirmativo, minha proa é 0 dúzia 0. Para a sua informação, a proa correta é a 00 dúzia. Aí, esse cara, o controlador, fez um reporte. Esse reporte parou na mão do ministro da Aeronáutica.
e o ministro da Aeronáutica entregou na mão do Rubel Thomas. E a partir daí, passou a ser o mesmo plano de voo pré-computadorizado, não, computadorizado, só que aonde se lia rumo magnético com 4 dígitos, passou-se a ler rumo magnético com 3 dígitos. Quase, hein? Mais um. Ia ser mais um, exatamente. E você tem alguma pergunta para me fazer, Robert? Fique à vontade. A que você quiser fazer, eu vou te responder. Olha, não, depois dessa, eu poderia até chamar de uma verdadeira aula, né, de CRM, engloba, porque na realidade esse acidente, né, o que você nos contou, né, engloba diversos aspectos, né, e nas aulas de CRM é muito importante, principalmente para as aulas de CRM, porque é necessário ainda hoje, mesmo que você tendo um cockpit moderno como de um Airbus ou de um Boeing 737 MAX, é necessário que os dois se conversem, né? Troquem essa informação, e é uma coisa que eu uso muito no cockpit, que é assim, eu gosto muito de receber, assim, não só trocar essa informação com o colega do lado, mas pegar uma opinião, a opinião dele sempre, né? Porque falou assim, o que você acha? Esse o que você acha você tem que Bem deixar, como eu barato, falo, legal. você tem que deixar a cabine, o cockpit aberto sempre, né? E isso não só para o copiloto que está do seu lado, mas a tripulação também. Eu sempre Isso. gosto de enfatizar isso num briefing antes do voo. Fala assim, olha, escutou um barulho errado ou algum passageiro notou algo de errado, sempre leva lá para frente, porque essa troca de informação sempre é importante e a gente tem que manter isso no cockpit. Às vezes você não está percebendo alguma coisa. Por exemplo, ontem nós conversamos sobre fadiga no canal da ASA, né? Numa situação de extremo cansaço ou no voo noturno, né? Essa troca de informação é super importante, um ajudando o outro, né? É lógico. É lógico, porque você não está com 100%, né, do seu Isso. reflexo, tal, do seu raciocínio, às vezes pode estar um pouco mais baixo, mas você tem um colega do teu lado que pode te ajudar e vice-versa, né? Então, eu agradeço. Eu já tinha mostrado no início do programa do livro, a gente vai depois colocar o link para quem quiser encomendar o livro, tem mais detalhes ainda, um livro muito bom. Zili, muito obrigado pela sua participação, pelos Eu queria, detalhes. eu queria falar apenas Pode uma outra falar, pode coisinha falar. agora. Essa coisinha que eu quero falar é mais a nível para os técnicos que estão me ouvindo. Eu vou falar para os comandantes e para os copilotos. Meus amigos comandantes, os copilotos que estão do lado de vocês olham para vocês como o mestre, porque vocês, o lugar de vocês é onde a gente, que é copiloto, a gente quer chegar. Então, olhem para a gente com um olhar um pouco mais de carinho e de ajuda, porque vocês passam a ser para a gente uma pessoa muito importante dentro da cabine. E vou pedir do fundo do meu coração aos copilotos, que hoje estão copilotos, não são copilotos, estão copilotos, aqueles que tiveram uma passagem um pouco triste com os seus instrutores ou com alguns comandantes, quando adquirirem a quarta faixa, não passa isso para os seus subordinados, digamos assim, porque aquilo que vocês sofreram, que não foi legal para vocês, que trouxeram mágoa, um monte de coisa, não precisa levar à frente. Transforme o ambiente de trabalho de vocês, que é a cabine, num lugar gostoso, um lugar de amizade, sabe, num lugar maravilhoso, porque é dali que a gente ganha o nosso dinheiro, é dali que a gente alimenta as nossas famílias, sabe, é dali que a gente sobrevive. Então, se é dali que a gente sobrevive, não tem nada melhor que a gente ter uma relação saudável, uma relação de amizade, de companheirismo, de humildade, não só
como Robert colocou de uma maneira, sabe, maestra mesmo. Acho que a tripulação inteira, comissários que estão me ouvindo, parabenizo a todos vocês, porque eu sei da importância de vocês dentro de uma cabine de passageiros, eu sei da importância. Vocês são fundamentais, porque numa emergência, os pilotos sabem o que tem que fazer lá na frente. Mas os pilotos não foram talhados para ter trato com as pessoas. Mas vocês sim. Vocês são que estão diretamente com as pessoas. Então vocês passam a calma, vocês passam a ordem, vocês ordenam as pessoas dentro da cabine de passageiros. Eu estou muito agradecido pelo seu convite, Robert, muito obrigado mesmo. Estou à sua disposição para qualquer outro papo que a gente queira ter, sabe? Papo de perguntas, vou responder todas. Quero agradecer mesmo por essa oportunidade e por estar passando um pouquinho do que eu passei e que espero ter ajudado as pessoas. Um grande abraço, Ziri, parabéns. Obrigado, Robert. E a gente se fala de novo em breve. Abraço, obrigado, querido. Tudo de bom, que Jesus te abençoe, te ilumine e que Jesus abençoe a todos vocês. Muita paz, muita prosperidade, bons voos a todos. E para aqueles que estão querendo ser, mesmo que esteja difícil, acreditem, lutem, foquem, objetivem, que vocês vão chegar lá. Um forte abraço e muito obrigado mais uma vez.